Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Dia 13 de abril, terça-feira, 18 horas, e o Plantão do Evangelho vai pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, onde quer que você se encontre. Nós vamos pedindo essa licença amiga para estudarmos esta obra necessária, né? Principalmente nesse momento que nós estamos atravessando, momento de tantas especificidades, né? Se levarmos em consideração como era a nossa vida até o final de 2019. Então, o Evangelho é aquele instrumento, aquele ferramental extremamente necessário e atual para que nós possamos nos compreender melhor no contexto que nós nos encontramos, né? E assim traçar uma meta, né? Cientes de que essa meta ela nos é apresentada pelo Cristo, nosso irmão mais velho, o chefe, o patrão, né? O cabra que está responsável por todos nós aqui, nosso amado Jesus. E vamos ver agora quem é que está conosco esta noite. É o nosso querido Leonardo Cursis. Boa noite, Leonardo. Tá frio, hein? Tá com agasalho aí e tal. Boa noite. Boa noite, André. O friozinho tá chegando aqui. Está 21, 22 graus. Acho que hoje é o máximo que foi 21 graus. Mas estamos aqui para dizer uma boa noite para você e para todos aqueles que nos acompanham pela TV Mundo Maior e pela Rádio Boa Nova. E que possamos esquentar o interior de cada um de nós na medida que nós formos aprofundando o conhecimento dos ensinamentos fantásticos que foi legado por Jesus, o nosso mestre. É isso aí, né? Com frio, até estudar é mais gostoso. Não sei você que está me acompanhando, meu irmão, minha irmã, o que você acha do frio, do calor, né? O que você acha? Você prefere o verão ou prefere o inverno? Pouco importa, primavera, verão, outono, inverno, que nós possamos sim estar com os nossos corações, o nosso interior aquecido pelo Cristo, como nos disse aí nosso querido Leonardo, né? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Uma mensagem do Espírito que assina como João, mensagem colhida na cidade de Bordeaux em 1861. Então, Evangelho em Mãos, abre lá no capítulo 13, lá no item 16, e vamos juntos estudar essa noite. Agora, você sabe que para esse programa funcionar direitinho, nós precisamos entrar em conexão com a espiritualidade amiga que nos acompanha, que tem tanta paciência conosco, que nos socorre na nossa ignorância, na nossa teimosia, enfim. Esses irmãos queridos precisam estar no lugar que lhes cabe todas as vezes que nós trabalhamos para o Cristo no campo terreno. Quase sempre, né? A chefia, a liderança da espiritualidade. E nós precisamos entrar em contato com esses irmãos queridos e a prece facilita e facilita bastante, né? Então vamos convidando você, meu irmão, minha irmã, caso possa e caso queira, a cerrar os seus olhos. Para que todos nós possamos, nos instantes que se seguirão, abrir nossos corações, abrirmos nossas mentes, tenhamos um olhar mais esperançoso da vida, mais dilatado a partir do aprendizado de hoje. Que encontremos forças para seguirmos a nossa caminhada, cientes de que o Evangelho é essa bússola, esse norte a ser perseguido, e que graças a Jesus, nosso Mestre, irmãos queridos, guias espirituais vão nos auxiliando nessa travessia, que possamos ombrear com estes irmãos queridos as melhores vibrações e os aprendizados dessa noite. E assim rogamos ao nosso irmão, ao nosso mestre e ao nosso Pai autorização para os ensinamentos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então,
Vamos lá, você que chegou agora, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, item 16, mensagem do Espírito que assina como João, mensagem colhida em Bordeaux, 1861. Né? Então, falta aquele convite que nós sempre fazemos para que você participe conosco, né? Quase que eu esqueço aqui, 0800 979 5011 é a maneira que você tem de entrar em contato e registrar a sua participação. Nossa irmã Margarete está de coração aberto para poder receber a sua participação. 0800 979 5011. Você também pode se valer do 11 2457 5011, 11 2457 5011, ou também pode deixar a sua participação, a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio, por que não? Né? E mais principalmente as suas considerações e as suas questões, a gente sempre pede, preferencialmente pertinentes ao tema desta noite. Você pode fazê-lo também pelo WhatsApp 11 99643 3827, 11 99643 3827. E por fim, você pode também entrar em contato conosco através do facebook.com/TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior. Você pode deixar sua participação, aliás, a gente sempre pede isso, por favor, curta, comente e compartilhe, porque assim você ajuda que esse programa possa ir cada vez mais longe. Então vamos lá, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? Mensagem de João, Bordeaux, 1861, item 16. Vamos lá. A mulher rica, feliz, que não precisa empregar o seu tempo no serviço da casa, não pode consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes? Que com o supérfluo de seus gastos felizes, ela compra agasalhos para cobrir os infelizes que tremem de frio. Que ela faça com as suas mãos delicadas roupas grosseiras, mas quentes, que ajude uma mãe pobre a vestir o filho que lhe vai nascer. Se o seu filho ficar com alguns tecidos a menos, o da pobre mãe terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor, né? Eu achei interessante, meu querido Leonardo, que ele fala aqui, já se encaminhando para o final desse trecho lido, né? Ele diz aqui, ó, ele está se referindo ao filho da mãe rica, né? Se o seu filho ficar com alguns tecidos a menos, o da pobre mãe terá mais calor. Ou seja, um vai gozar de um benefício do calor e vai fugir por consequência do frio, né? Que nós sabemos que não é muito fácil lidar com o frio, principalmente quando não se está agasalhado, né? Só que o Espírito não diz que algo será tirado do espírito da mãe rica, né? Aquilo que é tirado aqui é algo que nós podemos até dizer supérfluo, né? Ou seja, a mensagem é muito clara, a meu ver, do Espírito, que não há porque às vezes a gente vê esse ato cristão de caridade, Leonardo, e às vezes a gente fica muito distante desse ato, né? Porque a gente começa a ter como referencial pessoas que deram e deram muito, e nós somos, como se diz por aí, medíocres, né? Medíocre vem de média. E a gente fica esperando para fazer coisas miraculosas, né? Você vê que aqui ela está pedindo pouca coisa para uma mulher rica. Ela não está pedindo para essa mulher rica, ele não está pedindo para essa mulher rica se libertar dos seus bens materiais, do seu guarda-roupa, não. Tira um pouquinho do tecido que não vai fazer falta para o teu filho e, por outro lado, vai levar calor para o filho da mãe pobre, né? Essa mensagem de 1861 significa 150 anos atrás, e o mundo, nesta época, vivia em condições materiais bastante deficientes, e esses ensinamentos que são transmitidos por João, certamente fazia muito sentido, tendo em vista o panorama em que ele vivenciava naquela ocasião. E eu estaria curioso de saber como é que João transmitiria uma mensagem no dia de hoje. Eu acredito que ele continuaria enfatizando a importância da caridade,
Mas, entretanto, eu acredito que hoje nós estamos em condições para considerarmos algumas modificações muito importantes que aconteceram nesses 150 anos. A miséria ainda é encontrada em muitos lugares do planeta, mas nós assistimos gradativamente que a quantidade de pessoas nessas condições vem diminuindo de uma maneira significativa. E provavelmente, diante de um quadro como esse, onde nós notamos a própria organização social liderada pelos estados trazendo uma contribuição de assistência muito importante, quer seja muitas vezes até oferecendo dinheiro, como aqui no nosso caso, Bolsa Família, mas especialmente oferecendo a possibilidade de saúde, a possibilidade de uma água limpa e tantas outras coisas que vai fazendo com que a vida torne-se melhor. Tanto é que vem subindo de uma significativa expectativa de vida, enquanto que naquela ocasião, 150 anos, eu tenho a impressão que não passava de 35, 40 anos, e hoje nós já estamos atravessando a barreira dos 70, chegando a 80 anos, o que significa que vem havendo uma melhoria muito grande. Mas então, se João se dirigisse a nós nesse momento, ele continuaria enfatizando a importância da caridade como exemplo que foi citado. Mas eu acredito que começaria a haver uma ênfase bastante significativa de que daqui para frente, além de dar importância a esses aspectos, mas ganha uma força, eu acredito, muito grande, que é a caridade na convivência. É como é que nós nos relacionamos com as pessoas. E, por outro lado, eu acredito que os recursos que nós temos hoje podem oferecer ajuda de maneira significativa. Podemos tomar, por exemplo, a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, em que muitos comunicadores têm a oportunidade de transmitir uma quantidade imensa de ensinamentos que, uma vez tomados por aqueles que ouvem, por aqueles que assistem, podem trazer uma mudança significativa em suas vidas. E podemos lembrar, inclusive, a internet, o YouTube, as redes sociais e tantas outras coisas, oferecendo a possibilidade de uma caridade, vamos dizer assim, no campo do conhecimento. E isso é muito significativo. Mas voltando à questão original que João fala, de fato, quando se dava auxílio material para as pessoas não tinham absolutamente nada reduzido, porque quase sempre isso vinha daquilo que não lhe fazia falta, que não ia lhe colocar numa condição de dificuldade. Mas, entretanto, poderia trazer uma satisfação interior muito significativa. E a mãe, a fazer isso, a fazer essas coisas, certamente estaria dando exemplos que era de grande importância para a própria formação moral dos seus filhos. Muito bem, muito bem. Essa divisão que ele faz, divisão não, né? Esse convite que é feito para que as pessoas que têm um pouco mais de condições possam servir aqueles que não têm, é extremamente atual, né? O Leonardo foi muito rico em nos falar das diferenças de 160 anos atrás e as diferenças de hoje, né? A França sequer havia passado, quando o livro foi escrito, foi lançado, a França não tinha passado pela Guerra Franco-Prussiana, depois teve a Guerra Franco-Prussiana, depois Primeira Guerra, depois Segunda Guerra, né? Então foram períodos muito duros, né? Nós ficamos aqui reclamando, né, muitas vezes das dificuldades que nós estamos atravessando. Agora imaginemos, meus irmãos, a sociedade de hoje em dia e a sociedade de 100 anos atrás, né? Um pouquinho mais, 103 anos atrás, que é quando nós nos lembramos da última pandemia, né? A pandemia da gripe espanhola, né? As diferenças que aquelas criaturas enfrentaram naquele momento, eu não estudei profundamente, mas eu duvido que havia todas, pelo menos uma parte considerável dos benefícios, né, que nós temos hoje para poder atravessar esse cenário, né? Não tinha, por exemplo, como boa parte das pessoas, para ir
para o home office. Não existia essa possibilidade. A comunicação daquela época não permitia isso, né? E outros avanços todos que vieram da sociedade, certamente a situação foi bastante diferente. Mas ainda assim, nós estamos vivendo um momento muito duro, né? Um momento muito duro mesmo. Então esse é um momento muito urgente para que cada um de nós possamos, né? E é interessante porque o Espírito não pede nada aqui de outro mundo, né? Ele não está falando para a mulher rica se despojar de tudo e dividir com os pobres, né? Está dizendo para dar um pouco, para dividir um pouco, se cada um desse um pouco, né? E aí não tem desculpa, gente, não tem desculpa para a gente não dar. A gente pode dar o trabalho voluntário, a gente pode dar sorriso, a gente pode dar amor, mas é preciso dar também das questões materiais quando nós temos condições para tanto, né? E não precisa dar diretamente. Hoje nós podemos auxiliar por intermédio de ONGs que fazem o trabalho, né? Então veja aí se você acha que teria mais satisfação em auxiliar, por exemplo, uma casa que lida com idosos, né? Tem uma porção de entidades que fazem isso. Se for uma casa que lida com deficientes intelectuais e físicos, aqui Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, né? E você também pode auxiliar na divulgação da mensagem de Jesus, que é o trabalho que é feito aqui pela Fundação Espírita André Luiz. Aí eu faço convite para que você conheça o Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, 0800 12 18 38. Você liga e você vai ser atendido, e muito bem atendido, pela equipe da Karen, da Simone, da Vivi e de mais um monte de gente boa que trabalha no clube lá. Outro telefone que você pode se utilizar, além do 0800 12 18 38, é o 11 2458 3214. 11 2458 3214. Pode também fazer a sua participação, colher informações de como se associar, como ajudar mensalmente, né? Sempre de acordo com as suas necessidades. A gente sempre fala, não se desarmonize, né? Se não dá, não dá, aí faça vibrações, faça orações, né? Assim como a gente sempre diz também, olha, se você ajudar a Fundação Espírita André Luiz, ajudar o Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, ajudar, enfim, uma quantidade enorme de organizações do bem que estão fazendo esse trabalho, sua vida não vai melhorar, Deus não vai fazer uma obra diferente na tua vida, teu carro não vai ficar mais novo, você não vai ganhar uma profissão no seu trabalho. Essas coisas você consegue de outra maneira. O que você vai fazer é atender aquilo que o Evangelho está recomendando aqui, né? Mais uma vez o número do WhatsApp, 11 97261 0272, 11 97261 0272, e você também pode acessar FEAL, né, que é a sigla de Fundação Espírita André Luiz, feal.colabore.org, para auxiliar o trabalho da Fundação Espírita André Luiz, levando o Evangelho, levando a boa nova do Cristo e o conhecimento que liberta até as pessoas, estejam elas aonde estiverem, desde que tenham um sinal de internet hoje em dia, né? Vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje. Você, meu irmão, minha irmã que chegou agora, capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, item 16. Vamos lá. E tu, pobre trabalhadora, que não dispões do supérfluo, mas que desejas, no amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possuis. Oferece algumas horas do teu dia, do teu tempo, teu único tesouro, e faça esses trabalhos elegantes que atraem os felizes. Vende o produto dos teus serões e poderás também proporcionar a teus irmãos a tua parte de alívio. Terás, talvez, algumas fitas a menos, mas dará sapatos àqueles que têm os pés descalços. É interessante que ele volta de novo, brincando com o texto de uma forma muito inteligente, né? Dessa vez ele inverte aquilo que faltaria, só que não, né? Tô fazendo sinal entre aspas aqui, a quem está dando, né? Quando ele fala aqui, terás talvez algumas fitas a menos, mas dará sapatos àqueles que têm os pés descalços. Então ele coloca todo mundo no pé da igualdade, na necessidade da caridade, né, Leonardo? O rico como o pobre, não há desculpa para dizer não tenho nada a dar, né? Nós temos alguns exemplos bastante ilustrativos que têm acontecido. Eu vou relatar dois que eu fiquei sabendo. Um dele, uma pessoa com a sua caminhonete, me parece que ele fazia isso lá, faz na zona leste de São Paulo, ele passa anunciando que está recolhendo
comida, enfim, mantimentos para que ele possa depois levar para as pessoas necessitadas. E uma coisa curiosa, ele diz, olha, se você tiver condição de trazer alguma coisa para colocar na minha caminhonete, eu agradeço. Mas pode ser que você esteja precisando de alguma coisa que está na caminhonete. Você pode vir até aqui e pegar aquilo que você esteja precisando. Veja, a capacidade criativa pode trazer contribuições muito significativas. Um outro caso que fiquei sabendo era numa igreja protestante. Isso certamente nas ocasiões em que ainda era possível o comparecimento para o culto religioso, mas eu acredito que isso logo mais vai voltar a acontecer, em que o pastor solicitava às pessoas que deixassem no lugar que estiveram ocupando durante o culto algum mantimento que ele depois iria direcionar para as pessoas necessitadas. E lembro agora situações que talvez estejam um pouco diferentes, mas que, uma vez restabelecidas as condições usuais, volta a ter importância. Na casa em que eu frequento, e muitas outras casas fazem alguma coisa similar, que as senhoras se reunirem em determinados dias de semana para confeccionar peças de roupa para as crianças que irão nascer. Então, as parturientes, as mulheres grávidas iriam, num dado momento, receber um enxoval para o filho que estava esperando, mas enquanto durava esse processo, elas também vinham ali e recebiam orientação de como cuidar de si próprio e de como cuidar do filho que viria depois. Então percebam que existe uma série de condições onde pode haver uma participação muito grande. E no caso, o último que foi citado aí, ele está se referindo àquela que com as suas mãos podia fazer fitas. Eu não sei bem que fitas eram essas, mas aparentemente era alguma coisa de um certo brilho, de uma certa beleza, e que normalmente talvez ela fizesse isso para as pessoas que lhe pagassem, mas ele está ali sugerindo para que pudesse oferecer isso, em que o produto do seu trabalho pudesse ser destinado em forma de mantimento ou de outra ajuda para as pessoas que estivessem necessitadas. E ele diz que vai ser algumas fitas a menos, mas que não irá fazer grande falta para ela. Muito bem, vamos ler mais um trecho do Evangelho de hoje. Você que chegou agora, estamos aqui estudando o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, uma mensagem do Espírito que assina aqui como João, Bordeaux, 1861, item 16 do capítulo 13. Aliás, antes de lermos aqui, vamos já ler aqui algumas mensagens que chegaram pelo WhatsApp, né? Sou Evanir de São José do Rio Preto, sempre muito gentil, mandando mensagens, né? Aqui em Natal é calor o ano inteiro. Essa é a Lúcia Vasconcelos, que é de lá de Natal. Quando chega a 25 graus é todo mundo se tremendo de frio, com exagero e tudo. 25 graus não dá para sentir frio não, né, Leonardo? Eu com 25 graus, o vidro do carro tá aberto, hein? Não, 25 é uma temperatura agradável, né? Não dá não. Para nós aqui, mas lá em Natal, certamente não, né? Você sabe que eu tenho um amigo que ele é de São Paulo, jogava online com um grupo um pessoal que se reunia pela internet para poder jogar, né? Videogame, né? E aí um dia, um dos rapazes que ele só conhecia virtualmente morava em Natal, ou em Belém, acho que era no Pará, morava no Pará, é verdade, morava no Pará. E aí esse rapaz veio passar uns dias na casa desse amigo, né? E um dia à noite esse rapaz falou, olha, eu não estou me sentindo bem, né? E aí o Eduardo falou, não, mas o que você está sentindo? Ah, estou sentindo, não sei, estou tremendo aqui, estou com uma sensação. Ele estava sentindo frio, né? Pegaram uma blusa e deram para ele. Ele não sabia o que era frio, né? E olha que interessante, tem um pouco a ver com a mensagem de hoje, né? Porque muitas vezes ela fala aqui, claro, ela fala desse frio, que não é o caso para quem mora aqui num país tropical, mas se não há o frio aqui, há uma série de carências, uma série de necessidades, e as pessoas que sofrem disso muitas vezes têm sensações, né? Têm sentimentos, têm dores que nós sequer imaginamos como é que são. Olha como nós somos abençoados, como nós paramos para pensar isso, né, Leonardo? Puxa, eu não sei o que é fome. A gente sabe que é fome, assim, de meia horinha, uma horinha, um atraso, você está trabalhando, demora 2 horas para comer. Agora,
tem muita gente que sabe o que é fome e sabe que dói, né? Mas a propósito do frio, André, aqui no Sudeste e mais para o Sul, aqui o inverno, quando chega, é algo a ser considerado. Tanto é que no mês de junho é frequente as casas espíritas fazerem campanhas na busca de agasalhos, de cobertores a serem oferecidos para as pessoas. Eu acredito que aquele que não tem um cobertor, aquele que não tem um agasalho, quando recebe algo dessa natureza, é algo de grande importância, porque isso pode oferecer um conforto que sem esse tipo de colaboração não aconteceria. Então, devemos ficar atentos que provavelmente em função do isolamento que nós estamos vivendo, temos que anotar na nossa agenda que quando chegar junho é o momento de darmos a nossa colaboração participando dessas campanhas de distribuição de agasalhos e de cobertores. E evidente que lá no Nordeste e no próprio Norte, as necessidades são de outra natureza, mas não quer dizer que elas não existam. E nós temos que ficar sempre atentos, especialmente quando estamos ligados a determinadas instituições, ou se não estivermos, poderíamos passar a estar ligados daqui para frente e participar das campanhas, participar do esforço que se faz no sentido de levar a ajuda material que, como eu disse no início, ainda que nós devamos dar muita ênfase, quer dizer, a caridade nos relacionamentos, na convivência, mas ainda nós temos que ficar atentos para cobrirmos as necessidades materiais na medida em que elas aparecem. Exatamente, na medida das necessidades, né, das criaturas que estão ao nosso redor e na medida das nossas possibilidades. Boa noite, André e Eduardo. Muitos fazem o bem e ninguém fica sabendo disso. Um deles foi o nosso esportista Ayrton Senna, que ocultou até o seu desencarne as obras que fez. A nossa querida Maria Esther, de São Paulo, né? E faz ainda, né, ao Instituto Ayrton Senna, que faz um trabalho belíssimo, hein? Custódio Conrado Neto, de Natal, Rio Grande do Norte, gratidão pelos ensinamentos e deixa o seu boa noite para todos. Ali a Márcia de Araraquara reclama que faz um tempo que a gente não lê as mensagens dela. Pronto, boa noite, André e Eduardo. Ou melhor, André e Leonardo, gratidão sempre. Você não tem lido minhas mensagens. Beijo no coração de cada um. É a nossa querida Lia Márcia de Araraquara. Hoje nós lemos a sua mensagem, Lia. Graças a Deus chegam muitas e nem sempre dá para ler todas, né? Chegam muitas e nem sempre dá para ler todas. Boa noite, André e Leonardo, aqui na escuta, acompanhando o tema de hoje, já refletindo muito. É o Luiz de Santo André, que deixa gratidão e abraços a todos. Daniela Camilo, de Olinda, em Pernambuco. Boa noite, queridos amigos, e manda beijos a todos. Boa noite. É o Paulo de Taubaté, São Paulo. Muito bom ouvir o Evangelho, que nos traz alento diante deste momento. Valdete, de Capelinha, Minas Gerais, deixa o seu boa noite. Helena Maria, boa noite, meus queridos do Plantão do Evangelho. Ela que é de Sabará, Minas Gerais. Boa noite a todos. Fiquei feliz de ver a iniciativa da Prefeitura aqui de Juiz de Fora, com a campanha Juiz de Fora Solidária. Se todos ajudarem pelo menos um pouco, já faz diferença. Muita paz. É o nosso querido Igor. Aqui em São Paulo também, Igor, os centros de saúde que as pessoas vão se vacinar, elas podem levar mantimentos, né? Então você que não sabe e que vai se vacinar nos próximos dias, se tiver oportunidade, leva um mantimento no posto de saúde, já é uma ajuda que está valendo, né? E está valendo bastante. Romis de Goiânia, Goiás, boa noite a todos, muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe, que assim seja. Maria do Carmo de Araraquara, boa noite, André e Leonardo, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos nós, não é, Maria do Carmo? Grande beijo no coração. Aqui, boa noite, eu participo de um grupo que chama Crochê Solidário, olha que maravilha. Exatamente, fazemos enxovais de bebês para mães carentes. Agora, cada uma na sua casa crochetando. Olha só, crochetando. Saiu até uma palavra nova, um neologismo. Mas será que existe crochetando ou é um neologismo? Se não existe, a partir de agora começa a existir, graças à nossa amiga Solange, de Araçatuba. Terra quente para chuchu também, Araçatuba. Somos 40 mulheres que nos reunimos na Casa Espírita. Muito grata por poder fazer esse singelo trabalho que tanto alegra nossa alma. Amo vocês, a nossa querida Solange de Araçatuba, muito gentil, mandando mensagem. Esses foram alguns dos WhatsApps que chegaram
Hoje deu tempo de ler bastante, hein? Vamos mais um trechinho do Evangelho de hoje. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também para as vossas obras piedosas, mas que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos apenas para ornar as vossas capelas ou para atrair a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o resultado do vosso trabalho seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são os seus filhos bem-amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo. Sede os instrumentos da providência que diz: às aves dos céus Deus dá o alimento. Que ouro e prata, tecidos pelas vossas mãos, se transformem em roupas e alimentos para aqueles que não os têm. Fazei isso e o vosso trabalho será abençoado. É interessante, Leonardo, que ele faz esse convite aqui, nesse trecho do Evangelho, né, o Espírito que assina como João, ele faz esse convite é diretamente lecionado aos religiosos, né? Aqui ele até fala, minhas filhas, né? Tá falando aqui do público feminino. Eu diria que talvez hoje ele não se utilizasse desse minhas filhas, falaria talvez meus filhos, uma vez que essa é uma oportunidade de servir que todos nós a temos. Mas ele fala aqui destes religiosos ou dessas religiosas, né? E diz, olha, é muito interessante vocês cuidarem da capela, da beleza da capela, mas não deixa de ir lá cuidar de quem está precisando, né? Ou seja, reforça aquele lema evangélico, né? Que a fé precisa se basear em obras, né? E obras não necessariamente para o deleite da vista, também para o deleite da vista, mas a importância das obras que vão lá aquecer os corações e os corpos, né? E matar a fome e a necessidade de remédios e tantas necessidades que as pessoas precisam. É um grande convite que é feito nesse trecho do estudo de hoje, né, Leonardo? Quando nós observamos as atividades das casas espíritas e de outras instituições religiosas, existe uma necessidade de cuidar do ambiente para que esse ambiente seja acolhedor para as pessoas que ali procuram algum tipo de ajuda. E isso também é oferecer uma atividade caridosa. E, no caso específico, ele está dizendo para não ficar restrito a cuidar da capela, do templo, mas usar também a possibilidade de ajudar as pessoas, e eu acredito talvez aquelas que possam estar chegando e que apresentem necessidades das mais diferentes natureza. Então, eu tenho a impressão que é algo que nós temos que deixar sempre disponível para o trabalho, são as nossas mãos e a nossa inteligência, aquilo que nós podemos pensar no sentido de melhorar as coisas. E certamente compartilhar da possibilidade de dispormos também de recursos materiais que venham ajudar as pessoas. E isso ganha uma especial importância no momento que nós estamos atravessando. E volto a considerar de que hoje é possível que os Estados, a organização social do Estado possa socorrer as pessoas de uma forma adequada, mas isso nem sempre cobre total necessidade. Ainda há pouco eu vi anunciado pela própria Rádio Boa Nova uma nova rodada do auxílio que está sendo oferecido pelo governo para as pessoas que estão enfrentando dificuldades materiais, tendo em vista de não terem um local para trabalhar, terem perdido o seu emprego ou por outros motivos. Mas isso significa que se nós somarmos aquilo que o governo pode fazer e aquilo que também nós podemos fazer, isso vai dar um resultado muito mais significativo do que se nós ficarmos apenas assistindo aquilo que possa estar sendo feito. Oportunidade de serviço tem para todos, né? Hoje em dia não tem... Que é a tônica, talvez, do estudo de hoje, talvez seja essa, né? A oportunidade de serviço há para todos. Não há ninguém que possa dizer, olha, não tenho como auxiliar, né? Que seja com a palavra, que seja com o benefício da prece, que seja com sorriso, né? Que seja no trato diário com as pessoas, né? Isso está tudo à altura de nós todos, não nos custa nada, né? E muitos de nós acabamos
não prestando atenção nessas oportunidades que a vida nos dá de podermos servir as criaturas que estão ao nosso lado. O Evangelho é rico, é fecundo. Aliás, o cristianismo, né? A proposta sempre do Cristo era essa, né? Não raras são as vezes em que as narrativas evangélicas nos trazem momentos de grande fraternidade entre aquelas criaturas que estavam reunidas em torno do Cristo, né? Há, por exemplo, um estudo, eu me esqueci, infelizmente, eu até li isso num livro há uns bons anos, né? De que havia uma leitura que tentava, Leonardo, explicar de forma racional, pela razão do homem encarnado no século XX, alguns dos feitos do Cristo, né? E eu achei interessante que o autor, ele narrava que muito provavelmente aquele milagre da multiplicação dos pães, né, e dos peixes, nada mais foi do que a doçura, o amor do Cristo tocou tantas aquelas criaturas que cada um foi tirando aquilo que tinha e ofertando ao seu irmão do lado, né? E aí um tinha pão, o outro tinha peixe, o outro tinha bolacha, sei lá se existia bolacha naquela época, ou como diz o Rio, biscoito, né? Enfim, cada um deu aquilo que podia e as pessoas se alimentaram. Eu não duvido absoluta que essa tenha sido, inclusive, uma proposta do Cristo inaugural, né, Leonardo? Essa proposta da fraternidade, da caridade, da beneficência, inclusive material, ela é inaugural com o cristianismo, né? Ela começa junto com o cristianismo, né? A proposta sempre foi essa. A própria Casa do Caminho, muitos dizem que era um centro, as narrativas trazem, que era um centro onde se cuidava, sim, da orientação espiritual, do acolhimento, do consolo para com aquelas criaturas, mas que havia uma preocupação com os órfãos, com as viúvas, com aqueles que tinham necessidades e que não eram atendidos, né? Eu acredito que naquela época isso tinha um valor ainda muito maior, porque a situação de vida naquelas ocasiões, há 2000 anos atrás, não precisamos ir tanto, há alguns séculos atrás, a vida era extremamente difícil, quer dizer, as condições de trabalho, inclusive, eram desgastantes, de tal forma que muitas vezes aquilo que as pessoas ganhavam trabalhando não era suficiente para oferecer o sustento para as suas famílias, e que, de alguma forma, então, todas as iniciativas que haviam indo na direção de poder ajudar as pessoas sempre foi algo muito importante. E, como você menciona, de fato, naquela fase inaugural do cristianismo, né, na Casa do Caminho, cuidavam das necessidades das pessoas de uma forma ampla, porque é impossível se falar de coisas espirituais se a pessoa está com fome, se a pessoa está com frio, se a pessoa está sofrendo dores de algum tipo de doença. É necessário cuidar dos aspectos materiais para que possa abrir um campo favorável para o próprio desenvolvimento espiritual. E vamos ler agora, então, o último trechinho do estudo da noite. Belíssimo texto. E vós, que podeis produzir, dai a vossa inteligência, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, e Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que sois lidos apenas pela gente da sociedade, satisfazei os vossos sonhos, mas que o produto de algumas das vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que a vossa inteligência venha também como ajuda aos vossos irmãos. Não tereis por isso menos glória, e haverá sofrimentos a menos. Ou melhor, vou reler esse trecho. Não tereis por isso menos glória, e haverá sofrimentos a menos. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a vossa condição. Tereis sempre algo que possa ser dividido. De tudo que Deus vos tenha dado, deveis uma parte disso aos que não têm o necessário, né? Pois em seu lugar ficaríeis muito contentes se um outro dividisse convosco. Vossos tesouros terrenos serão menores, mas os do céu serão mais abundantes. Colhereis 100 vezes o que semeardes em benefícios aqui na terra, né? É interessante que
de uma certa forma, o Espírito encerra dizendo do banco da providência divina, né, Leonardo? Dizendo, olha, faça coisas boas para viver bem na matéria, mas tem em foco também a tua casa do futuro, né? Casa que todos nós vamos. E ele dá um destaque especial para os artistas, para os pintores, para os escultores, provavelmente também para os músicos, e que esse dom que as pessoas têm pode ser utilizado também em favor das pessoas. Um pintor, por exemplo, ele pode doar um quadro que possa ser oferecido num leilão, qualquer coisa desse tipo, uma escultura da mesma forma. Aquele que é um artista e que pode executar um instrumento ou cantar, pode oferecer espetáculos onde as pessoas contribuam para poder ter acesso a esse espetáculo. Então percebam que esse campo de poder fazer o bem é um campo vastíssimo e cada um pode consultar a si mesmo bem quais são os potenciais que eu tenho. Um artista tem esse, mas provavelmente se eu não seja um artista, mas eu tenho talvez alguma outra condição para oferecer ajuda ao próximo. Estava me lembrando agora também de uma iniciativa de talvez uma década atrás, um pouco mais, um pouco menos. Foi uma iniciativa até do empresário Bill Gates, né, que reuniu uma quantidade X de bilionários da Terra e convenceu boa parte deles, né, a doar em vida uma quantidade considerável do dinheiro que tinha, né? Eu me lembro na época da maneira de convencimento dele. Ele ia lá, provava para os caras que não sei quantas gerações depois deles estavam garantidas com a fortuna que esses caras haviam conquistado, né? Estamos falando de gente, Mark Zuckerberg do Facebook, né? Enfim, muita gente que ganhou muito dinheiro e foi atendido no seu pleito, conseguiram uma quantidade enorme de recursos que estão levando, inclusive, que implantaram uma série de benefícios em sociedades que têm necessidades, principalmente aquelas da África, mas não só, né? Uma série de atividades voltadas à educação, a preservação do meio ambiente. São boas notícias essas, né, Leonardo? Quando nós percebemos esse bem se somando, né, entre todas as classes sociais, os ricos, os pobres, né, enfim, a classe média, todos nós, esse é o grande recado, eu diria, do Evangelho de hoje. Todos nós podemos colocar o nosso tijolo na construção do edifício que nós queremos construir nesse nosso planeta, um edifício onde todos nós estejamos abrigados, né? E que não saibamos mais o que é fome, o que é frio, né? O que é violência, a não ser pelas páginas da história, né, Leonardo? Esse é o sonho de todos nós, mas para isso nós temos que fazer a nossa parte, né? Vamos fazer. E é possível. Esse hábito das pessoas que detêm recursos nos Estados Unidos oferecer, isso é bastante desenvolvido lá. É alguma coisa que deveria acontecer de uma forma mais efetiva aqui no nosso país também. Pois é. Que possamos implementar cada vez mais ações como essas. Meus irmãos, minhas irmãs, já encerramos praticamente o tempo do programa de hoje, então vou fazendo aquele convite, amigo e irmão, para que você possa cerrar os seus olhos, caso queira, claro. E que todos juntos possamos, conectados nessa frequência de amor e de paz, em primeiro lugar, nos acalmarmos, nos permitirmos estar conectados nessa frequência. Vamos aceitando o abraço amigo que o irmão espiritual dá em cada um de nós nesse instante. Um abraço envolto em ternura, mas também em medicamento. Abraço capaz de nos tranquilizar. E de nos trazer esperança. Não uma esperança vazia, mas esperança com obras, esperança de esperançar.
possamos, a partir dessa corrente de amor, direcionar estes fluidos ao nosso ambiente de trabalho, para que todos que ali se encontrem possam beber desse pão espiritual, desse remédio evangélico. Pedimos também a estes valorosos irmãos que possam envolver o nosso ambiente residencial com essas energias de amor e de paz, para que no seio de nossa família possamos treinar a caridade, o amor, a paz, a paciência, o perdão. E mais do que isso, que sejamos hábeis a levar essa luz, essa paz onde quer que estejamos. Nesse instante, cada um de nós pode se lembrar daquele irmão, daquela irmã que nós sabemos que está passando por um momento difícil. Mas Jesus está ali ao lado desta criatura tão amada, tão cuidada, que ela possa se perceber amada, cuidada, guiada, e que encontre forças de seguir adiante, superando os seus obstáculos e aprendendo com isso. Rogamos paz, amor, rogamos as melhores vibrações aos nossos irmãos que retornam no dia de hoje para a espiritualidade, principalmente aqueles que retornam em virtude da Covid. Que eles possam, o quanto antes, se darem conta da excelente notícia que todos nós recebemos um dia, que após a vida só há vida. Que eles possam, o quanto antes, perceber como são cuidados, amados, como os espíritos que lhes amam estão felizes com o seu retorno à pátria verdadeira. E por fim, como fazemos todas as noites, enviamos as nossas melhores vibrações de amor a todos os profissionais da área da saúde que encontrem forças para superar o cansaço físico, os estágios de cansaço psicológico, e consigam continuar servindo os seus irmãos de caminhada nesse momento tão especial de tanto aprendizado e crescimento para a Terra. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos pedindo licença a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, para encerrarmos esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido Leonardo, uma ótima noite para você, uma ótima noite aquecida para você. Para você também, André, e para os nossos amigos que estiveram conosco pela TV, pela Rádio Mundo Maior. E, aliás, pela TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, e que todos possam ter uma excelente noite e que durmam sonhando com realizações fantásticas em suas vidas. É isso aí, que assim seja. E assim, o Plantão do Evangelho faz aquele convite para você retornar amanhã às 18 horas. Ficamos por aqui. Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.